ler uma série de família em todos os lugares. Gente, eu tô bugando. Eu espero que dê pra me escutar bem. Oi, eu sou a Malu. Eu sei, eu estou devendo isso pra vocês. Eu sou o tipo de leitora que ou eu leio 7 livros num período de 4 dias, ou eu não leio nunca mais. Eu tenho algo a dizer sobre o que aconteceu. Eu tive uma ressaca literária muito grande, causada por uma saga. Eu acho que eu nunca vou superar o que eu vivi. Se você não me acompanha, eu também tenho perfil no TikTok, que é onde eu sou mais ativa, e no Instagram, que é onde eu tento trazer um pouquinho mais de coisas diferentes. Esse ano eu tava com uma meta de ler 50 livros. Já sei que eu vou falhar miseravelmente por conta dessa minha ressaca literária, que foi causada pelo título deste vídeo que vocês estão vendo, chamado Boys of Tommen. Mas a gente vai chegar lá. Só um minuto. Uma vez que a gente conversou, eu tinha lido alguns livros que foram muito bons durante o ano. Alguns continuam na minha lista de favoritos, outros já migraram um pouco. Depois disso eu li Sem Defeitos, da Elsie Silver, que eu não tenho aqui porque eu emprestei pra uma amiga. E eu amei esse livro, eu achei muito gostoso. É um livro bem gostoso pra você ler, assim, tipo, numa viagem. Você vai ver seus avós. Eu amei a estética do livro, a vibe do lugar. A playlist que eu fiz pra ler esse livro foi ótima. Então, assim, eu dei pra Sem Defeitos da Elsie Silver, se eu não me engano, entre 4 e 5 estrelas. Acho que na hora eu dei 5 estrelas porque eu tava muito tomada pela emoção, mas agora eu acho que eu daria umas 4. Acho que falta um pouquinho de desenvolvimento dos personagens, mas enfim. Esse vídeo é pra dar uma revisão de geral de alguns livros que eu li, mas a gente vai falar de Boys of Tommen, porque eu tenho tanto pra falar. Eu falei pra vocês, eu não consigo fazer review nenhuma no Instagram, no TikTok, porque eu preciso de horas falando desse livro. Editora Bloom, me agradece depois, porque eu vou fazer as pessoas comprarem esse livro loucamente. Eu sou apaixonada por Boys of Tommen. Hello, from Malu de edição. Gente, seguinte, antes de eu começar a falar sobre Boys of Tommen, a gente precisa fazer um disclaimer aqui. Esse vídeo é um vídeo inicial sobre Boys of Tommen. Eu sei que esse é um vídeo de review, onde eu vou trazer a minha perspectiva desses livros, e muita gente vai começar a ler. Eu decidi cortar basicamente o vídeo inteiro. Por quê? Porque como é uma saga de continuidade, eu ia acabar meio que dando muito spoiler pra vocês, então não ia fazer sentido. Se vocês quiserem um vídeo sobre toda a minha análise de Boys of Tommen, a minha opinião sobre toda a treta entre Lizzie, Claire, Gibbs e Hugh, toda a questão da publicação de Taming 7 ter sido cortada pela metade, quais são os meus hot takes nas discussões que envolvem Boys of Tommen, deixa aqui nos comentários e eu posso fazer um vídeo bem longo onde eu vou realmente destrinchar essa saga. Hoje vocês ficam com o que tem cada um dos livros pra conhecer mais a saga, qual é a minha review meio que por cima de cada uma delas, que fica como um preparativo pra quem quer ler, pra aí depois a gente fazer um vídeo destrinchando Boys of Tommen. O que vocês acham? Deixa aqui nos comentários. É isso, roda o vídeo, Malu. Depois que eu li Elsie Silver, eu peguei Binding 13 pra ler. Eu li tudo em inglês, tá? No contexto geral de Boys of Tommen, Boys of Tommen chegou no Brasil agora esse ano, mas ele é um livro que já tá sendo publicado, é uma saga que tá sendo publicada há um tempinho. Ela é da Chloe Walsh. É uma saga muito boa, é uma saga bem extensa. Atualmente a gente tem 6 livros, mas a princípio é pra chegar, tipo, nos 12, se eu não me engano. A ordem, atualmente, que a gente tem, Binding 13, que é o primeiro livro da Shannon com o Johnny. Keeping 13, que é a continuação. E prestem muito bem atenção nesse fato. Continuação. Saving Six e Redeeming Six, que são os 2 livros do Joey, que é irmão da Shannon, com a Aoife, que também são continuação um do outro, mas se passa no mesmo período de tempo, até um pouquinho antes, de Binding 13 e Keeping 13. Aí a gente tem Taming 7, que vai entrar um outro capítulo dessa saga, que é o livro do Gibbs e da Claire. E aí a gente tem agora, recém-lançado, o Releasing 10, o Killed com a Alice. Boys of Tommen é uma saga, se passa em 2005, e vai tratar da vida de um grupo de adolescentes, e adolescentes, eu digo adolescentes mesmo, gente, tipo, de 14 até 18 anos, que moram em Corks, na Irlanda. Só que é bem importante esse contexto, gente, 2005, 2006, então early 2000s, falando de uma cultura e um vocabulário bem diferente, porque a gente tá falando do interior da Irlanda, né, Corks. Quem lê isso aqui em português vai ser um pouco diferente também. Vai contar a história desse grupo de amigos, só que eu já aviso aqui, isso não é um livro de romance. Ah, é um livro de romance? Sim, é um livro de romance, mas isso não é um livro de romance. Tem romance, mas é um livro sobre a vida. É um livro sobre a vida de adolescentes que sofrem muito. Se você é uma pessoa sensível a material sensível, tipo, sensível a situações de abuso, sensível a situações de negligência, sensível à violência, por favor, não leia esse livro. Esse é um livro para maiores de 18 anos, porque sim, tem romance, sim, tem cenas para maiores de 18 anos, mas não é o ponto desse livro, tá? O ponto dele ser maior para 18 anos é pelo conteúdo que tem aqui. Eu acho, pelo menos, principalmente nos últimos 2 livros. E aí a gente vai passar pela vida dessas pessoas, que elas vão se encontrando e as linhas temporais vão se encontrando e a gente vai viver a vida com esse grupo de pessoas. Então a questão de Boys of Tommen é que você vive a vida com eles. E por isso é tudo muito intenso. Porque a Chloe Walsh, ela vai, durante 6 livros que a gente tem agora, fazer uma teia de pessoas e histórias e sentimentos e memórias que é tão profunda, é tão intensa, que você realmente está vivendo a vida dessas pessoas. Você tem um desenvolvimento de personagem muito
bom, muito bem feito, muito criativo. Assim, impressionante que a Chloe Walsh faz. Ele é um livro, assim, muito gostoso de ler, mas tipo, no sentido de que a leitura flui, pelo menos pra mim. A gente reclamando do jeito que ela escreve, porque ela escreve por parágrafo, faz um parágrafozão. É uma palavra, uma frase, outra frase, outra frase. Pra muitas pessoas não pode, não dá um bom fluxo de leitura, mas eu acho que a intenção é justamente essa. Porque, de novo, esse é um livro sobre a vida das pessoas. Esse é uma história. Isso não é um momento da vida de alguém. Isso não é tipo, ai, vou contar How I Met Your Mother. Não. Isso aqui é uma história de vida de uma pessoa. Então a gente passa muito tempo dentro da cabeça das pessoas, dentro da memória das pessoas. E se você for pensar com você mesmo, na hora que você faz, que você tá pensando com você mesma, você não tem um parágrafo de diálogo. Geralmente você fala uma frase, você pensa outra frase, você pensa outra frase. Então eu penso que ela segue esse fluxo de acontecimentos, de pensamentos. Não existe ela não está contando uma história, ela está narrando a história de alguém. No primeiro livro a gente vai ter a história da Shannon e do Johnny. A Shannon é uma menina bem novinha, por aí, 14, 15 anos, ela vai fazer 16, isso, ela tem 15 anos, vai fazer 16. Vive numa residência bem complicada, o pai dela é alcoólatra, o pai dela é violento, a mãe dela é negligente, ela vive num ambiente extremamente violento, tóxico, ela é violentada pelo pai dela no sentido físico mesmo das coisas. E ela, tipo assim, está mudando de escola, porque ela sofria muito bullying, ela tinha muitos problemas na escola antiga, então além de sofrer dentro de casa, ela sofria na escola. Por isso ela é uma menina muito mirrada. Ela é aquele meme da coitadinha. Realmente, essa menina é uma coitadinha. Se eu pudesse descrever Shannon Lynch, ela é uma grande coitadinha. A Shannon muda de escola para uma escola particular, onde vivem os riquinhos, que é uma escola onde as amigas antigas dela estudavam, que é a Claire e a Lizzie. E lá ela conhece, no primeiro dia, o Johnny. No primeiro dia, ela acaba se atrasando, porque ela se perde. E aí ela vai atravessar o campo de rugby na escola Tolman, que o nome da escola é Tolman, por isso que é Boys of Tolman. E aí o Johnny acaba acertando ela com uma bola e ela fica meio inconsciente, assim, eles se conhecem. Se vocês estiverem tortos ou estiverem cortando a minha cabeça, deal with it. O Johnny é mais velho e aí ele fica nessa de tipo, ai, eu sou apaixonado nessa menina, tipo, sou obcecado. Tipo, ele não fala que ele é apaixonado, mas que ele tá meio, tipo, obcecado nela, tipo... No final das contas, ele tá apaixonado nela, mas ela é muito mais nova e tudo mais. E ele tem um senso de proteção em cima dela. Porque ele vê que ela tá sofrendo alguma coisa, ela tá sempre com roxos, ela tá sempre malnutrida. Então, tipo, ele vê e ela tá lidando com toda a situação de... Caraca, esse cara é muito legal, eu gosto muito dele, eu nunca me apaixonei antes. Eu vivo numa realidade muito vulnerável, eu sou uma pessoa muito vulnerável. E aí, tudo isso tá acontecendo, tipo, são tantas mudanças novas. E aí ela tem que lidar com as coisas do pai dela, e com a mãe dela, e com todo mundo. Enfim, é uma situação bem complexa. Enquanto o Johnny também tá vivendo uma realidade dele, que ele tá machucado. O Johnny ele joga rugby, assim como todos os personagens masculinos, tirando o Joey dessa saga. Ele é, tipo, o capitão do time, ele é a grande estrela, ele vai jogar na seleção da Irlanda, e ele foi convocado pra treinar lá no treinamento especial. Uma lesão muito grande, que ele teve que fazer uma cirurgia. E aí ele tá vivendo com a dor de, tipo assim, estar jogando com dor sem falar nada. Tipo assim, sofrendo calado. Tô passando por isso tudo nesse livro. E Binding 13, gente, é um livro muito lento. Vai nutrindo, ela vai desenvolvendo muito bem a história de cada um desses personagens, os sentimentos de cada um desses personagens, pra que quando as coisas aconteçam, elas, tipo, hit you muito mais forte. Tipo, elas te afetam muito mais do que elas afetariam em qualquer outro livro. Porque se eu lesse o que aconteceu nesses livros aqui, em qualquer outro livro, já ia ser ruim. Eu já ia ficar mal, já ia chorar. Mas, Malu da edição, coloca cortes meus lendo esse livro. Esse livro eu soluçava. Mas eu soluçava de soluçar, gente. De que a minha cara ficou inchada no outro dia. Porque, de novo, ela constrói tão bem esse vínculo que você tem com a vida dessas pessoas, que você entra dentro da história. E você lê como se você estivesse vivendo aquilo, como se você estivesse dentro da casa da Shannon. Quando as coisas realmente acontecem, que é tipo 50% do livro pra frente, porque até 50% do livro você tá construindo aquilo. Quem é a Shannon? Ah, meu Deus, ela é tão pequenininha. Isso me irrita, tá? Ela é tão pequenininha, ela é tão dozinha, isso me irrita um pouco. Eu entendo a importância disso, porque depois, quando as coisas acontecem, você, tipo, leva uma facada no peito. Mas, assim, no começo é tipo, ai, o Johnny, ai, eu gosto dela, mas ela é tão novinha. Ai, mas eu quero, mas ela é tão novinha. E, tipo assim, ai, e o rugby. E, tipo assim, no começo,
enrola. E quando as coisas começam a acontecer, gente, slow burn total, tá? Slow burn num nível que eu acho que é o slow burn mais slow burn que eu já li. As coisas realmente acontecem nos últimos 25% do livro, eu diria. E quando acontece, parece a vida. Sabe quando, tipo assim, a tua vida tá parada, aí chega uma semana e tudo sai dos trilhos? Tudo que tinha pra acontecer acontece naquela semana. Eu dei pra Binding 13 5 estrelas porque foi o início da minha jornada. E eu vou continuar colocando ele como 5 estrelas porque, de novo, ele foi o início da minha jornada de Boys of Tommen. Mas de todos os livros, ele foi o que menos me afetou. Porque, de novo, são livros de desenvolvimento. Gosto muito do Johnny, assim, não existe homem mais perfeito do ninguém acima dele. Quer dizer, Joey Lind acima dele, mas ninguém acima dele. Os pais dele, melhores personagens de toda a saga. Enfim, esse livro, ele tem tantas camadas. Ele é, tipo assim, uma experiência. Eu realmente acho que todo mundo devia ler esse livro, porque ou você ama ou você odeia. Porque eu sei que tem muita gente que não gosta, porque acha meio fanfic. Eu entendo quem não gosta também, porque eu acho que leitura é muito uma questão de gosto e muito uma questão de experiência. Quem tem uma experiência de leitura, que gosta de ler pra aprender, se divertir, relaxar, gosta de conhecer novas histórias. E tem gente que gosta de entrar dentro de histórias, de ficar numa experiência realmente imersiva, fugir da realidade, que é o meu tipo de leitura. Eu gosto de livros que me prendam ao ponto de que eu não sei o que está acontecendo ao meu redor. Eu achei que esse é um livro perfeito pra isso, porque entra aqui um spoiler desse livro. Esse livro não acaba. Este livro não termina. Lembra que eu falei que fiquem atenção porque é uma continuação? Esse livro não termina. Você não tem o fim da história com esse livro. E aí você fica tipo, tá, e agora o que vai acontecer? E a gente tem o nosso segundo livro, que é Keeping 13. Keeping 13, ele vai dar um fechamento da história da Shannon com o Johnny. E assim, é um fechamento muito bom, mas é um livro que dói muito. É um livro que machuca, porque é um livro que você tem falta de comunicação. Você tem aquele tipo, eu quero, mas eu não posso, eu quero, mas eu não consigo. Então, é muita vulnerabilidade, é um livro muito vulnerável. É um livro onde as pessoas descobrem o que tá acontecendo. É um livro onde a gente vê tudo começar a desmoronar, desenrolar muita coisa. A gente vai aprender muita coisa. A gente vê o crescimento do Johnny, o crescimento da Shannon. Eu dei pra esse livro 5 estrelas, continuo dando 5 estrelas. E nesse caso é porque eu acho que a leitura é muito boa, a história é muito boa, o desenvolvimento dos personagens é muito bom. A gente vê uma abertura pra novos capítulos. Então aqui a gente conhece mais o Joey, a gente conhece mais a Aoife, a gente conhece mais a Claire, o Gypsy, a história deles, da Lizzie, do Hugh, da Kate, tipo, de todo mundo. A gente vai desenvolvendo esses personagens. Então eu acho que esse livro é muito bem construído e muito bem trabalhado. E a postura da mãe da Shannon me irrita completamente. A situação que o Joey tá vivendo embola meu estômago. O Darren volta e eu odeio o Darren no livro, mas eu sei que, tipo assim, existem motivos pra ele ser assim, mas eu não consigo aceitar, eu não consigo gostar do Darren. Então esse livro foi isso. Foi você completar aquilo que tava faltando do primeiro livro. Você realmente fechar esse e ao mesmo tempo abrir portas pra nova. Então, sabe quando você, tipo... Eu sinto que Binding 13 é você entrar num grupo novo de amigos, onde todo mundo já se conhece, e você tá, tipo, ok, reconhecendo o ambiente e coisas estão acontecendo, você tá ok e tudo mais. E Keeping 13 é aquele momento que você já, tipo assim, estou virando íntimo dessas pessoas. Então, tipo, você criou intimidade, você já foi na casa dessas pessoas, você tá começando a entender a história do passado delas e tudo mais. E você tá abrindo novas portas dentro desse lance de intimidade. Então você já não é novo nessa história, mas você tá entrando em novas dimensões. Então eu acho que esse é um grande ponto de Keeping 13. Você tá completando fases e abrindo outra. A Shannon melhora muito nesse livro. A gente tem um desenvolvimento muito bom dela, onde ela aprende que ela não é frágil. Tipo, você não é frágil. Acorda, mulher. E eles se passam em 2005, praticamente 2005. É isso. Eles começam em janeiro de 2005 e vai até o verão, ali, agosto de 2005. E aí a gente acaba a história da Shannon e do Johnny, e a gente vai pra história do irmão mais velho da Shannon, o Joey Lynch, em Saving Six. E esse livro, ele vai já voltar um pouco no tempo. Em Saving Six, a gente começa a se aprofundar na história da família Lynch, então entender todo o passado da Shannon, todo o passado da história lá dentro, dos pais dela, a relação deles dentro de casa é muito mais intensa aqui, porque em Binding 13 e Keeping 13, a gente fica muito na cabeça da Shannon. E em Saving Six e Redeeming Six, a gente entende os Lynch. A gente entende a família como um todo. A gente entende a dinâmica além da Shannon. A gente vai nesse livro contar a história do Joey, o irmão mais velho da Shannon, que é irmão do meio, porque ele é depois do Darren, e da Aoife. Esse livro ele vai vir dos anos 90, no final dos anos 90, até 2004, 2005, antes da Shannon entrar em Tommen. Então é uma história bem completa. Os livros do Joey são livros grandes, são livros intensos. Se vocês achavam Binding 13, Keeping 13 intenso, é que vocês não leram isso aqui. São livros desafiadores. A gente segue o mesmo ritmo de leitura, o mesmo tipo de escrita,
Mas aqui a gente vê um dilema diferente. A gente vê um cara que desde os 12 anos se encontrou nas drogas pra fugir da realidade que ele vive em casa. O Joey, além de passar pela violência que a Shannon passa, violência doméstica, o Joey ainda tem que assumir um papel. Porque o Darren, que é o irmão mais velho deles, vai embora muito cedo de casa. Isso não é um spoiler, tá, gente? O Darren vai embora. Assim que o Darren faz 18 anos, ele foge, ele vai embora. E ele deixa todo mundo lá. E assim, a mãe deles é catatônica, tá, gente? Ela é tão depressiva e ela passa por tanta coisa que ela é negligente. E eu não passo pano pra Mary Lynch. Eu não vou culpar a vítima, porque a gente sabe como é muito difícil você sair desses lugares. E olha no que deu. Mas, eu não consigo. Eu não consigo suportar a Mary Lynch, não consigo suportar tudo que aconteceu. O Ted é um alcoólatra que quando não tá em casa batendo nos filhos, tá fora bebendo e apostando. E o Joey, a partir dos 12 anos, tem que assumir a responsabilidade de ser negligenciado pela mãe. O Joey tem um mommy issues gigantesco, porque tudo que ele quer é ser amado pela mãe, mas a mãe só ama o Darren. E ela gosta da Shannon porque é a menina. Mas, e daí tem os meninos que são os bebês, então, tipo, ele é rejeitado pela mãe, ele é sempre rejeitado pela mãe. E ele é muito parecido fisicamente com o pai, então ela tem essa rejeição com o Joey muito, muito forte. Então tudo que ele quer é ser amado pela mãe, a mãe não ama ele. Então ele tem um mommy issues muito forte. Ele tem o pai que agride ele, que é violento e tudo mais. Ele vive toda essa violência doméstica, ele vive negligência, ele não tem dinheiro pra comprar as coisas. E desde muito cedo, ele tem que arcar com tudo isso que ele tá vivendo sozinho e ainda criar todos os irmãos mais novos, no caso, são 4. Ele assume um papel de pai, e é um papel de pai provedor, então ele tem que começar a trabalhar, e isso é bem importante pra história, porque ele vai começar a trabalhar na oficina do pai, da Aoife. Ele tem que prover, ele tem que ficar acordado de madrugada pra trocar fralda, e ele tem que cuidar dos irmãos e levar eles pra não sei o que. Óbvio que ele foi atrás de alguma coisa, e essa coisa é a droga. Até porque vício é uma doença, gente. Ao mesmo tempo que isso tudo tá acontecendo, ele conhece Aoife Malloy. Aoife Malloy é a melhor personagem desta saga, destemida. Ela fala o que ela pensa, ela não tem medo de ir atrás do que ela quer, ela é determinada, ela é forte, ela é... Cara, eu podia sentar e falar como eu amo Aoife Malloy. Eu amo, meu sonho é ser a Aoife Malloy, eu amo ela. Enfim, ela pode parecer só uma garotinha mimada, o que ela é, tem daddy issues, porque o pai dela, que é dono da oficina que o Joey trabalha, trai muito a mãe dela. Ela tem um irmão gêmeo horroroso, que é o Kevin. Ela é muito sarcástica e ela fala na lata e ela sabe, ela é muito autoconfiante, ela sabe quem ela é. Ela, no primeiro dia de aula, que eles têm 12 anos lá, no primeiro capítulo, ela se apaixona pelo Joey, o Joey se apaixona por ela, tipo, eles, tipo assim, soulmates. Só que no mesmo dia acontece tudo com o Darren, e ele vai ter que ir atrás de um trabalho, começa a trabalhar pro pai dela, e nisso, tipo, ele começa a ignorar completamente ela e, tipo, meio que rejeita ela, porque ele não pode perder esse emprego, ele, tipo, agora tem uma outra responsabilidade, que é cuidar dos irmãos dele. E aí ela, tipo, fica frustrada, porque ela não sabe o que tá acontecendo na vida dele. Porque, de novo, os Lynch escondem muito bem o que tá acontecendo. Ela lida com essa rejeição, começando a namorar outro cara, e eles, tipo assim, só que eles são amigos, a Aoife e o Joey, então eles estão sempre se cutucando. É bem um enemies to lovers, / friends to lovers, tipo, uma cutucadinha, Grumpy versus Sunshine, o vínculo deles e como ela tá sempre querendo ajudar ele, tá sempre do lado dele. Dá pra ver como ela ama este homem, tipo, ela tem uma adoração, só que isso é um problema também. Mas sempre que o Joey, ele ama a Aoife, ele ama as drogas e uma situação muito difícil. Daí, nesse livro, que é o Saving Six, a gente começa o relacionamento dos dois, o relacionamento dos dois começa, é um relacionamento que é de gato e sapato, mas eles se amam muito. Esse é um livro bem mais pesado, então esse livro bem mais de 18 anos. No primeiro livro a gente não tem conteúdo adulto, no Binding 13. Keeping 13 a gente tem um conteúdo adulto, mas é um conteúdo adulto bem inocente, porque é o início de um conteúdo adulto. Todos eles são muito novinhos, então, tipo, é realmente eles se descobrindo nesse mundo. O Johnny não, né, mas a Shannon. Então é um conteúdo adulto muito sutil. Aqui, minha filha, é um relacionamento tóxico. Este livro é o ápice de um relacionamento tóxico, e o próximo também. Ela não aceita viver sem ele, tipo, ela é obcecada por ele, ela não aceita viver sem ele. E ele ama muito ela, mas ele tem todos os seus problemas, e ela não sabe o momento de parar. Eu amo a Aoife, mas ela não sabe o momento de parar. E aí eu acho muito inteligente da Chloe Walsh, porque ela faz um comparativo do relacionamento da mãe dele com o pai dele, que é um relacionamento de dependência. Que, independente de tudo de errado que o Joey faz, o Joey é viciado, o Joey coloca ela em situações de risco. O Joey nunca encostou a mão nela, mas o Joey coloca ela em situações de risco. Mesmo assim, ela quer continuar indo pra lá. E ela fica nesse círculo de dependência. É muito difícil de ler, porque quando você começa a fazer esses comparativos,
e dói, e o Joey faz esse comparativo o tempo todo, tipo, eu não quero transformar você na minha mãe, não quero transformar você na minha mãe. Saving Six eu daria 4 estrelas e meia, eu vou dar desconto de meia, porque como é um livro muito pesado, eu tive um pouquinho mais de dificuldade de, tipo, processar ele, assim, sabe? Mas outra coisa também é que eu não gosto do final desse livro, por mais que ele não tenha um final. Assim como o Binding 13, esse é um livro que vai depender de uma continuação. Então, é o começo da história do Joey, da Aoife. E a gente tem o segundo livro, que é Redeeming Six, que é o 4º livro da saga total, o segundo livro da história do Joey e da Aoife. E pra mim, é o segundo melhor livro da saga. Vou dar um spoiler aqui, mas eu acho que é um spoiler necessário pra todo mundo, porque eu sei que tem muita gente que não gosta desse tipo de plot, tá? Mas é um plot que faz muito sentido pra história. Esse livro tem plot de gravidez. A Aoife fica grávida, sem querer. Óbvio. Daí esse livro é um livro de plot de gravidez, mas não é um plot de gravidez comum, tá? Ele é diferente. Não é uma gravidez desejada e não é uma gravidez que é muito bem levada a sério e é uma gravidez complexa, uma gravidez real. Desadolescência real, sabe? Não é romantizada nem um pouco. Nesse ponto do começo desse livro, a Shannon vai começar a ir pra Tolman, dar match com o começo de Binding 13. E esse livro é tão longo que ele vai do começo de Binding 13 até o final de Keeping 13. Top coisas mais difíceis que eu já li em toda a minha vida foi a carta do Joey Lynch. No livro inteiro eu chorava, porque ninguém merece passar o que esse menino passou desde neném. E viver a vida de pai que ele viveu desde os 12 anos, e eu tinha vontade de gritar o livro inteiro, porque assim, eu tinha ódio em Binding 13, eu tinha ódio em Keeping 13, mas ninguém me preparou como eu queria gritar, eu queria chacoalhar alguém, eu queria fazer alguma coisa quando eu li esses livros. E a carta do Joey, o que é muito doloroso. Enfim, o que eu tenho pra dizer é que a história do Joey e da Aoife é uma história forte e é uma história boa. E honestamente eu acho que você precisa ter estômago pra ler esses livros aqui. Todo mundo que ia começar a ler esses livros, eu falava tipo assim, se prepare, você vai entrar numa jornada da sua vida que tipo assim, Binding 13 e Keeping 13 nem arranha o que é Saving Six e Redeeming Six. E o pior é que isso tudo não arranha os próximos 2 livros. Ou seja, só piora! Os 4 primeiros livros, então, são rodeados e baseados ali na história da família Lynch. Darren, o Joey, a Shannon, o Tag, o Ollie e o Sean. Tem da história? Não, porque a gente tem Taming Seven, um livro que é uma nova porta dentro do universo de Boys of Tolman. Se a gente seguir a cronologia, o Joey começa o livro de Saving Six nos anos 90. No final dos anos 90, quando ele conhece a Aoife. E a gente vai conhecer os personagens do Hugh, do Gibbsy, do Johnny, toda essa galera já em Redeeming Six. No final de Saving Six, início de Redeeming Six, a gente já tá entrando no mundo de Tolman, a escola, que é quando o Shannon tá se mudando pra lá e tudo mais. A gente conhece essa galera e a gente conhece a galera de Binding 13, Keeping 13, que é onde a Shannon estuda, que são os colegas de classe da Shannon e do Johnny. A gente não entende muito da história deles, porque a Shannon entra em Tolman e conhece essa galera quando eles já são mais velhos. Então, a Shannon conhece a Claire, a Lizzie e o Hugh há muitos anos, porque eles estudaram no prézinho juntos. No prézinho não, foi no fundamental, eles estudaram juntos. Mas ela conhecia superficialmente, amiguinhas da escola, então a gente não conhece muito a história deles. O Johnny só vai chegar em Tolman com 13 anos, então ele já estava mais velho. Agora, o Gibbsy, o Hugh, o Feli, a Lizzie e a Claire conhecem desde criancinha, desde que nasceram. Por quê? A Claire e o Hugh são irmãos. Eles são vizinhos do Gibbsy, que é filho de, tipo assim, melhores amigos. Então, os pais da Claire e do Hugh são melhores amigos dos pais do Gibbsy. E todos eles se conhecem junto com o Feli e com a Lizzie. E eles são um grupinho de 5 amigos desde muito criancinha. Em Taming Seven, a gente vai começar a conhecer a história por trás desse grupo de amigos que tá rachado. A gente tem esse grupo top 5, aí entrou o Johnny, aí entrou a Kate e entrou a Shannon. Então eles são esse grupo de amigos, mas que tá rachado há muitos anos. Em Taming Seven, a gente vai conhecer essa história. Taming Seven é o livro da Claire e do Gibbsy, mas é um livro que trata muito mais da história dessa galera do que só da Claire e do Gibbsy. É um livro... Esse e Releasing 10, principalmente o Releasing 10, que eu ainda não li, mas eu sei, são livros que eu vou deixar aqui muito claro que são livros pesados. Não é um romance. Na verdade, é um livro muito difícil. Então, por favor, leiam a lista de gatilhos antes de ler e fazer qualquer crítica, porque é um livro pesado. De Binding 13 e Keeping 13, a gente vê que existe um grande grupo onde
Claire, Lizzie e Shannon são melhores amigas. A Lizzie, a Claire é uma menina muito bubbly, sunshine, tudo mais. Ela é feliz, ela é queridinha e ela é do mundo pop. E eu adoro a Claire, mas ela é muito criança. Ela é, se a gente pudesse descrever a Claire, era adolescente. A Lizzie, ela já é adolescente, ela gosta dessas coisas também, mas ela é muito mais séria, ela é muito mais séria e ela tem o transtorno de bipolaridade. Então ela, uma hora, ela tá muito, uhul, amigas, e outra ela já é uma víbora. Tanto que o nome dela, o apelido dela, pra muita gente é Viper. Muito ácida. E ela não é só ácida, porque eu tenho personalidade forte. Ela é rude, ela é grosseira, ela é uma pessoa ruim, cruel. E a gente tem o grupo dos meninos, que jogam rugby juntos. O Gibbs é melhor amigo do Johnny, o Feli é melhor amigo do Hill, e o Gibbs e o Hill são praticamente irmãos, tão próximos que eles são, porque eles são amigos desde que nasceram. Desde o primeiro livro de Binding 13, a gente vê que a Claire e o Gibbs, tipo assim, tem uma conexão muito forte. O Gibbs é melhor amigo do irmão dela, o Gibbs é melhor amigo dela, eles são melhores amigos, tipo assim, Gibbs e Claire são melhores amigos. Eles têm um vínculo muito forte, mas existe uma dependência emocional ali muito forte deles também. Daí tem o grupo dos meninos. E a gente tem a Kate, que é a namorada do Hill. É mais quietinha, mais na dela, mais enfim. E ela e a Lizzie não se dão bem. Por quê? Porque a Lizzie, a gente descobre em Taming 7, que a Lizzie já namorou o Hill. Hoje em dia o Hill namora a Kate. E existe uma tensão entre a Kate e o Feli também. O Feli é amigo de todos ali, mas o Feli é mais na dele e ele é mais amigo do Hill. E existe essa grande tensão do grupo. Lizzie odeia o Gibbs. Ela odeia, a gente não sabe por quê, mas a Lizzie odeia o Gibbs. E o Gibbs, ele é uma pessoa muito legal, muito engraçadona, palhaça do grupo, mas ele tem esse embate com a Lizzie. Ele, tipo assim, tenta evitar ela, mas ele tem esse embate com a Lizzie porque a Lizzie sempre é ruim com ele. E a gente vai descobrindo durante o livro do Gibbs e Jared. Ele criou o Gibbs porque ele finge sempre estar feliz, mas ele faz tudo isso pra lidar com essa dor. E ao mesmo tempo, ele criou uma dependência emocional da Claire. Tipo, a Claire é a única pessoa que ele consegue dormir do lado. Ele dorme todos os dias com a Claire. Ele, tipo assim, é o amor da vida dele. E ele não... Só que ele não quer namorar com a Claire. Não quer perdê-la. Porque os pais dele começaram a namorar muito cedo. Ele acha que esse é o motivo do que os pais dele se separaram. O romance do Gibbs e da Claire é muito bonitinho, é muito legal. Mas, de novo, entra na mesma categoria de relacionamento tóxico que o Joey e a Aoife têm de dependência emocional. Esse livro é muito doloroso porque a gente vai vendo o desenvolver dessa situação. Mais do que sobre o relacionamento da Claire e do Gibbs que vai desenvolver, é sobre o Gibbs lidando com esse momento. O mundo colapsa. E aí a gente chega em Releasing 10, que eu não tenho aqui pra mostrar pra vocês porque eu não li. Por quê? Depois de Taming 7, gente, voltamos aqui, eu li todos esses livros de março até abril. Depois de Taming 7, eu engasguei. Porque Releasing 10 não tinha saído ainda no mercado internacional. E eu me recusei a ler porque eu precisava digerir isso aqui primeiro. É muito difícil. Eu dei 4 estrelas pra esse livro, porque é muito bom, eu amo Gibbs, eu amo a Claire. Mas é um livro muito difícil e eu não tô preparada pro que vai vir. É o livro que vai contar a história da Lizzie e do Hill. Então tudo começou, então esse livro, Releasing 10, vai voltar bem, vai voltar no início da amizade deles, na infância deles. Vocês veem que, assim, Taming 7 não tem continuação, porque eles terminam juntos, mas eles não terminam juntos. É uma situação bem complicada o final desse livro. E a gente não tem o final do Gibbs e da Claire. O próximo livro do Gibbs e da Claire ainda não saiu. Saiu primeiro da Lizzie e do Hill, pra gente entender a história da Lizzie, pra gente entender o que aconteceu em Taming 7, pra gente entender por que em Taming 7 tudo acontece desse jeito. E pra fazer sentido na trupe dos amiguinhos, a gente precisava começar com a história do Gibbs, pra abrir a porta, pra entender a história da Lizzie, pra a gente fechar a história da Lizzie e daí conseguir fechar a história do Gibbs. Por isso que o próximo livro desse aqui não é o livro da Claire e do Gibbs, ao contrário do que acontece nos outros livros, onde a gente tem parzinho. É o livro da Lizzie e do Hill. Provavelmente o próximo vai ser da Lizzie e do Hill, e só depois a gente vai ter o livro da Claire com o Gibbs. Eu tô aqui há 2 horas falando, tá? Vocês não estão vendo que eu cortei tudo, mas eu tô há 2 horas falando desse livro. Essa é uma saga que ela realmente é um universo. Você entra dentro desses livros, você entra dentro dessa saga. Parece que tá acontecendo com você essa situação toda. Porque você conhece profundamente os sentimentos de cada um desses personagens e a vida de cada um desses personagens. Porque a Chloe Walsh, ela entra dentro. E aí eu entro no meu ponto. Eu adoro a Chloe Walsh, eu gosto da escrita dela. Eu acho muito imersiva. Eu acho que ela, tipo assim, aborda muitos tópicos importantes. Eu acho que ela traz um olhar diferente, um gênero literário completamente diferente. Porque isso não é dark romance, mas isso aqui também não é romance. Isso aqui também não é drama.
É um meio termo. Mas eu acho que ela é problemática porque eu acho que ela é imparcial nos livros. Tudo bem que ela não... Que ela é parcial nos livros. Tudo bem que ela não tem que ser imparcial nos livros. Mas eu acho que, tipo assim, ela mesma, a Chloe Walsh já falou que ela se vê na Lizzie. Então, ela escreveu mal o livro do Gibbs, por exemplo. Ela é parcial nas escolhas que ela faz com a Claire. No jeito que ela tipo, portrait, assim, a Claire. Eu acho que ela dá preferência a certos livros, ela dá preferência a certas situações. Ela mesma escolhe os personagens preferidos e escreve a partir disso. Ela não é justa com todo mundo, mas eu amo os livros dela, então... Enfim, gente. E daí o que acontece? Eu entrei em ressaca literária. Eu nem dei uma nota pra vocês, né? Mas vamos lá. Resumindo, Binding 13 eu daria 4 estrelas, Keeping 13 5, Saving 6 eu daria 4,5, Redeeming 6 5 estrelas e Taming 7 eu daria 4. E aí, depois que eu li isso aqui, eu precisei de muito tempo pra digerir e eu não queria começar a ler Releasing 10, mas ao mesmo tempo eu queria, então eu não sabia o que ia fazer, então eu esperei. E aí eu falei, quer saber? Eu vou ler um livro que não tem nada a ver. Fui ler de novo quando veio o Prime Day, ou Book Friday, algo assim. E eu comprei esses 2 livros aqui. Eu comprei No Calor do Momento, da Hannah Grace, e comprei Não É Como nos Filmes. Precisava de uma coisa bem, tipo assim, Free My Mind. Esse é o segundo livro de Icebreaker, Quebrando o Gelo, que ou você ama ou você odeia. Eu tenho um sentimento com Icebreaker porque eu acho que é um livro de poucos neurônios, entendeu? E você não pode ler esse livro achando que você vai esperar muitos neurônios. Sabe quando você tinha 14 anos e você lia uma fanfic do One Direction? É tipo ler isso, entendeu? Só que como jogador de hockey. Então não tem muitos neurônios. É um livro, tipo assim, Icebreaker é um livro extremamente apimentado. Só que não tem muito desenvolvimento de personagem, não tem muita história, tipo assim... É mais o físico, cara. Tem uma história, mas ele é muito superficial, porque o livro é, tipo, muito... Então, ou você ama ou você odeia. Eu sei, por exemplo, a Amanda, que é uma amiga minha que gosta de livros no estilo Normal People, essas coisas, odeia esse livro e abandonou. Eu gostei dele, eu achei, tipo assim... É um livro pra poucos neurônios, gente. Você tem que entender o objetivo desse livro. E às vezes tudo bem. Se você não gostou, tudo bem. Mas assim, eu sabia que eu precisava de um livro pra poucos neurônios depois de usar todos os meus neurônios em Boys of Tommen. E aí eu peguei esse aqui, porque é o segundo livro, e eu gostei do estilo de escrita da Hannah Grace, e eu tipo assim, queria ler um livrinho de hockey, assim, gostosinho, muito bom. Primeiro que faz referências à Fórmula 1, ela é filha de um chefe de equipe, na minha cabeça ela é filha do Christian Horner. Ele é uma vibe Operação Cupido encontra Icebreaker, quer dizer, é uma vibe Operação Cupido encontra Off-Campus, porque não é parecido com Icebreaker, tá? Eu sinto que a Hannah Grace escutou o que a gente falou em Icebreaker, que era muito rar, e aqui eles só vão ter o rar no começo do livro e no final. Então a gente passou um tempão sem eles nada. É um livro que tem desenvolvimento de personagem, é um livro que tem história, que tem roteiro, que tem... É um bom livro, é um livro gostoso de ler no verão. Eu sinto sendo que eu li no inverno, mas deve ser um bom livro pra ler no verão. É um livro gostoso, é um livro leve. Ele vai contar a história da Aurora, que tem muitos daddy issues e problemas de, tipo assim, relacionamentos. Acaba conhecendo o Russ numa festa. O Russ, que é amigo do Nate de Icebreaker, que é um jogador de hockey. É um cara tímido, que tem problemas sérios de família. E eles, tipo, tem um lance casual de uma noite num dia. E aí eles vão pras férias de verão e se encontram nesse acampamento de verão, onde eles vão ser monitores. E aí eles meio que se ignoram, mas eles têm que conviver juntos. E aí tem a aproximação forçada. Só que é proibido namorar, então eles não podem também ter nada. É um livro muito fofinho, é um livro muito gostoso. É um livro para maiores de 18 anos, é um livro rare. E, gente, é um bom livro, eu gostei, tá? Eu dei 5 estrelas pra esse livro e eu continuo dando 5 estrelas pra esse livro. Porque é um livro pra quando você quer, tipo assim, não quero pensar, sabe? É tipo assim, se Icebreaker fosse bom, seria No Calor do Momento. E eu só fui voltar a ler semana passada. Eu fui ler Não É Como nos Filmes, que é o segundo livro de Melhor que nos Filmes. E eu estava extremamente receosa de ler esse livro. Comprei esse livro, tá, gente? Todos os livros que eu tô falando aqui, eu comprei, eu não recebi nenhum. Porque eu gostei do final. E eu gostei de Não É Como nos Filmes. É um livro fofo, é um livro pra, tipo assim, 12 anos pra cima, então muito tranquilo. E aí eu não queria, porque eu sabia que... Porque, gente, eu sou uma pessoa que gosta de spoilers. Eu sabia o que ia acontecer aqui. Esse é um livro que é o segundo livro de Não É Como nos Filmes, Melhor que nos Filmes. Gente, eu tô bugando. É o livro onde o Wes e a Liz terminaram. Eles estão na faculdade e eles terminaram. E agora, depois de viver várias situações em família, novamente, o Wes quer reconquistar a Liz. Só que eu não gosto de livro de second chance. E eu não gosto de que ele terminou com a Alice. Então eu não queria ler esse livro. E aí eu dei uma chance, eu comecei a ler ele semana passada, li num dia só, porque eu devoro livros. Eu dei 4 estrelas. Eu hoje
depois de uma semana processando, daria 3,5. Bom livro. De novo, a Lynn Petter é ótima. O Wes Bennett, Você Não Existe. Esse homem é maravilhoso. A Liz amadureceu muito. Eu gosto muito mais da Liz nesse livro do que qualquer outro lugar. Tipo assim, Liz nesse livro, só por momentos. Amo que a Lynn Petter coloca músicas durante o livro inteiro. É um livro musical. E a história é boa, mas tipo assim, eu queria só sacudir eles. Eu não sei se eu perdoaria o Wes. Ao mesmo tempo que eu gosto muito da Liz, a Liz do passado que fez o Wes terminar, faz sentido o Wes querer terminar. Me irrita também. Ai, sei lá, gente. Eu gosto da vibe do livro. A leitura é muito fácil, muito gostosa. Eu acho que pra quem tá começando no mundo da leitura, quem é jovem, jovenzinha assim... Essa é a Lynn Petter, né? Tipo assim, uma das melhores autoras... Nem sei se assim fala o nome dela. Lynn Painter? Painter, não sei. É uma das melhores autoras pra você começar a sua jornada de leitura. Eu acho que, tipo assim, ainda mais pra quem é novinha, eu acho excelentes livros de romance. O livro é bom, eu só acho que ele não era pra mim. Ele também veio numa fase da minha vida onde talvez não seja pra mim. O cenário desse vídeo tá todo esquisito. Eu tô deitada toda esquisita pra conseguir encaixar no enquadramento. Mas eu tava devendo esses vídeos pra vocês. Eu tava devendo minhas reviews de Boys of Tommen. Já lembrando que os livros de Boys of Tommen estão disponíveis em português. Vai ser lançado agora do Gipsy em agosto. Cara, eu acho que todo mundo na vida tinha que ler Boys of Tommen. Pelo menos pra dizer que odiou, mas eu amo. Eu acho que, tipo assim, mudou minha vida completamente. Eu nunca mais serei a mesma depois de ler Boys of Tommen. Eu vou ler Releasing 10, eu vou trazer pra vocês a minha review. Enfim, essa sou eu, leitora, que li muitas páginas esse ano. E agora, o próximo vídeo, eu vou trazer mais blogs, vou trazer vídeos de Fórmula 1. Me digam o que vocês querem ver por aqui também. E é isso, eu vejo vocês no próximo vídeo. Não esqueçam de se inscrever no canal, deixar seus comentários, suas reviews. É isso. Beijo!